Bem, estamos aqui em Gianópolis para o Papo de Boqueiro número 11, hoje com Alfredo Sterrain. Tudo bem, Alfredinho? Tudo. Alfredinho, queria para começar que você falasse um pouco como que você chegou na Boca Paulista. Eu cheguei como assistente do Walter Hugo Cury em A Ilha, primeiro, depois com Noite Vazia. Foram os dois filmes que eu fiz assistência com Cury. Aí já comecei a conhecer as pessoas que gradativamente estavam se instalando na Boca. Ainda não tinha uma Massaíne, já naquela época tinha a Cinelice, foi quando teve a festa pro Pagador do Promessas, que ganhou a Palma de Ouro. E aí fui ficando, e aí tentava e consegui fazer meu primeiro longa com o Galante Palácios, lá na Servicine, né? E com o que você aprendeu mais de cinema e vida? Com o Biafra ou com o Cury? Cinema e vida, você É. falou? Olha, de vida a gente aprende em todo lugar e com todos, né? Com cinema, na parte prática, indubitavelmente foi com o Cury. O Cury realmente tinha um domínio de linguagem, ele sabia o que estava filmando e o que queria filmar, como. E na parte assim de ver filmes, de analisar filmes, de procurar descobrir valores nos filmes que passam, que são lançados ou produzidos, indubitavelmente foi o Rubem Biafra, que foi crítico do Estadão, foi meu chefe no Estadão quando eu entrei como segundo crítico. Então, essa parte eu desenvolvi mais com o Biafra. Te incomoda um pouco, porque muita gente fala assim, a obra do Alfredinho é muito influenciada pelo Cury, ou o Alfredinho é muito da geração do Biafra. Te incomoda um pouco isso? Não, não incomoda, apenas acho que da geração, tudo bem, um fato, como é que a gente pode dizer, Concreto. físico, concreto, natural. Como sou da geração também do Cury, trabalhei com o Cury. Mas eu acho que o meu cinema, o que tem em comum com o Cury, é aquilo que eu falei de respeitar a linguagem cinematográfica, de procurar adequação de ângulos com os atores, com as atrizes, de valorizar eles. Mas assim, tematicamente, eu acho que eu não fiz nada igual ou parecido com o cinema do Cury. Não estou menosprezando o que ele fez, mas é bem diferente, né? E você acha que o Anjo Loiro é o primeiro grande filme seu, talvez? Não sei te dizer qual é o primeiro grande. A gente, por exemplo, Paixão na Praia, que na época foi muito elogiado, ganhou o prêmio. Eu hoje faço algumas restrições ao ritmo do filme, culpa minha, não de ninguém, não, nem montador, que era o Silvio Renaud. Mas foi feito com poucos recursos. Então, a soma da falta de recursos com a minha insegurança, claro, eu tinha um pouco de insegurança, era o primeiro longa, deu algumas falhas, né? Mas eu gosto do filme. O Anjo Loiro eu já me sentia mais seguro como diretor. Tive uma equipe ótima, um diretor de fotografias ótimo, o Reinaldo Paz de Barro, e um elenco bacana, estimulante, e fácil de conduzir, fácil no sentido assim de comportamento, de tudo. Então eu acho que o resultado foi bem melhor. Eu consegui, revendo hoje, fazer um filme bem mais comunicativo com as plateias. Eu acho que até hoje ele resiste nesse sentido, né? Pena que teve toda aquela história maldita da censura federal, da ditadura do Médici, do General Bandeira como chefe da Polícia Federal. Mas foi bacana fazer o Anjo Loiro. Foi teu único filme que teve problema com a censura? Foi o Anjo Loiro? Não, Paixão na Praia já tinha tido. O Anjo Loiro foi o mais grave, né? Quando interditaram a exibição do filme. E o filme estava na 5ª semana de exibição, com 40 cópias, e já tinha feito mais de 1 milhão de espectadores, quer dizer. E ainda a gente não tinha explorado o mercado do Rio de Janeiro, do norte do país, porque naquele tempo a exibição era bem segmentada, né? Não dava para fazer como hoje, 300 cópias, 100 cópias, não. Tinha que ser por partes. No Anjo Loiro você foi contratar a Vera Fischer, aí quando você voltou o ônibus quebrou, né? Foi uma história assim.
voltei a pé, em pé, não a pé, em pé dentro do ônibus, porque eu perdi, demorou tanto para a Vera chegar na casa dela, porque chovia naquele tempo, naquela noite no Rio, mas estava assim uma tempestade. E eu cheguei na hora marcada, na casa dela em Ipanema, às 6 da noite, com a pretensão de pegar o último avião, que era às 10 da noite, né? E nada dela chegar. Quando chegou, ficamos conversando, quando eu saí não tinha mais avião, eu falei, vou de ônibus mesmo para São Paulo, né? E ele quebrou na metade do caminho. E trabalhar com ela foi legal, Fredinho? Foi uma experiência bacana? Foi ótimo, foi uma delícia. Ela teve um comportamento como profissional maravilhoso. Ela era muito doce como pessoa. Então foi ótimo. Não tem queixa. O teu filme seguinte, eu acho um dos filmes mais representativos da sua obra, é o Pureza Proibida. Você trabalha uma temática difícil na época, na ditadura, né, do amor de uma moça branca, né, que é a Rosana Guessa, por um negro, que é o Zósimo Bubu. Como que isso foi recebido na época? Na realidade, o negro não foi uma coisa pensada para ser amor de uma branca e de um negro, não. O problema era de uma noviça, quase freira, por um pescador, quer dizer, uma relação forte de uma mulher que não podia fazer sexo com um homem, né? Uhum. Quer dizer, uma freira. A história não era minha, não é minha, é da Mona Delassi. A Rossana já tinha pensado em outro diretor que não quis, acho, e aí me chamaram. E eu adorei, eu adoro histórias de amor e repressão, né? E quando a gente estava escolhendo quem ia ser o pescador, pensou assim, fulano, cicrano, e eu sugeri o Zósimo Bubu, não por ser negro. O roteiro não especificava se era negro, branco, asiático. Japonês. Não tinha nada dessas especificações étnicas. Uhum. Eu escolhi o Zósimo porque eu achava ele um ótimo ator, bonito e com porte legal para ser um pescador. Uhum. Eu achei que ia ser uma bela combinação com a Rossana. E foi isso. Quer dizer, o Zósimo fez o papel, muito bem, por sinal. Aí é engraçado que o fato de ser negro, aí você vê que as pessoas levam para outro lado. No Festival de Gramado eu fui acusado pelo Jean-Claude Bernardet e um outro crítico de que eu não tinha desenvolvido a temática racial. Eu falei, mas quem falou que era para desenvolver a temática racial? O filme não tinha essa pretensão, né? Não, eu falei, alguém disse, está escrito no letreiro, no argumento, cartaz, alguma coisa... você passou em branco pela questão racial. E por que eu tinha que não passar em branco? E por que o Zósimo Bubu, então, ele perguntou? Eu falei, e por que não o Zósimo Bubu? Por quê? Porque é negro, não pode fazer um papel de galã? Uhum. Sabe, eu deixei eles, ficou um clima, até estava ali já Facundo Sterling e falou, vocês querem mudar o filme em lugar de discutir? Vocês estão querendo debater em função do que vocês queriam ver e não do que está na tela? Uhum. E é verdade. Não tinha que discutir questão racial porque o filme se propunha a contar uma história de amor com as barreiras que esse amor oferecia pelo fato dela ser freira. Uhum. Só isso. Entendi, isso acabou rolando. Esse filme você foi como contratado, né, como artesão, mas eu acredito que ele tem parece muito com outros filmes seus, muitos filmes seus dessa temática, né, dos amores impossíveis. Tem, eu gosto. Sempre gostei. Quando me ofereceram Pureza Proibida, porra, eu me senti... Eu li o roteiro, o argumento da Mona Delassi, se chamava Freira e o Pescador, o título original. Quem a batizou, mas o título aí, o Elias Cury, que entrou de sócio como distribuidor, não queria. E a Rossana, a gente não encontrava título. Aí saindo da FAP, onde eu dava aula, coloquei esse problema no carro, estava chovendo. O Edu Jantes. Young falou, Pureza Proibida. Sabe quando você... Eu parei o carro e falei, é isso. E era. E ficou um título lindo. Sim, é. O título... Um título bacana. Foi o Edu, o padrinho do filme. Uhum. E você gostou do resultado final do filme? Acho que é um dos seus grandes trabalhos, né? Gostei, mas não sei se... Gosto mais de outros, não sei. O Lucila também é um filme importante na tua obra, né, Alfredinho? Muito.
me deu a melhor alegria do cinema, que foi ter ido para o Festival de Teherã, né? Festival Internacional de Teherã. Foi um desafio fazer um filme de época em 5 semanas. Acho que eu errei um pouco a mão na adaptação, no roteiro, mas eu gosto muito do filme até hoje. É o seu preferido, talvez, da sua obra? É preferido pelo desafio, embora eu acho que não é o melhor. Mas eu acho que como melhor é o Violência na Carne é melhor. Eu, pessoalmente, quer dizer, pode ser que eu mude de opinião daqui a um tempo. O Anjo Loiro e o Corpo, eu acho todos mais enxutos. O Lucila teve muitos problemas que eu acho que eu fiz o roteiro muito apressadamente, porque aquelas coisas da boca, ou faz o roteiro em 15 dias ou não faz, e eu fiz. E não pude ter outra pessoa para dar uma visão. Eu queria chamar o Marcos Rey para dar uma olhada no roteiro, colaborar, mas ele já tinha me ajudado num outro que eu falei, ele tem que pagar, né? Que ele era um encanto de pessoa, Marcos Rey, generoso, mas o Galante falou, não, vai assim mesmo. Ele nem leu o roteiro. O Galante? Palácios, que a ideia do filme foi do Palácios. Sim. Engraçado, eu tinha lido todos os livros de José de Alencar, menos um, do Silva. Aí ele me deu e eu li, e eu tinha lido um comentário que era um livro fraco de José de Alencar, e eu fui com isso na cabeça para casa. Quando eu li, falei, gente, a Dama da... eu quero fazer esse filme, eu quero tanto, não vai assim com esse entusiasmo, senão você vai pagar para fazer, não eles te pagarem. Porque o Galante era mão de vaca, né? E o Máximo Barro me falou que, assim, analisando a tua obra, que você é um cineasta da Veracruz que vai para a boca, porque você é um diretor formal, um diretor com preocupações estéticas. Você aceita isso? O que você acha disso? Aceito, é uma visão de mundo, de certa maneira. O que ele quer dizer, acho que ele quis dizer com isso é a coisa que eu me deixei influenciar pelo tipo de linguagem clássica ou acadêmica, sei lá como quer denominar, que se utilizava na Veracruz. Não procurei ser inovador assim, como Candeias e outros. Não, eu procurei fazer um cinema correto. A minha preocupação era fazer filmes que emocionassem, que tivessem empatia com o espectador. É isso que eu sempre me preocupei, e modéstia à parte eu acho que eu consegui. Por exemplo, quando eu vi Lucila no Irã, as pessoas torcendo, batendo palma, como você assiste um filme de cowboy, sabe? Quando ele volta para ela bater em palma, eu falei, puta, achei, a plateia daqui é mais romântica que a brasileira. Quer dizer, eu queria essa empatia de público, eu sempre quis, né? E eu acho que modéstia à parte eu fui conseguindo com o Anjo Loiro, com Corpo Devasso, com Violência na Carne, com o Sexo em Grupo. Eu acho que... E esses são os filmes que você tem mais carinho, né? Que você mais gostou do resultado final, dos seus? Acho que sim. Eu gosto muito, por exemplo, do episódio que nunca ninguém viu e não vai ver, que eu fiz lá pro cara da Enemaru, Gatas no Cio. Eu acho que foi um resultado espetacular, né? Mas não existe cópia. Mas eu gosto do Tensão e Desejo, eu acho um belo filme também. Eu gosto muito do Tensão e Desejo. Acho um belo eu filme. consegui fazer um filme de suspense em 3 semanas, tive um elenco bacana, fotografia do Luizinho, tudo, nossa. O Luizinho é um dos grandes técnicos da BUC, pouca gente dá valor a ele. Ele foi a primeira, acho que foi a primeira fotografia. Acho que ele fotografou poucos longos. Porque ele era mais auxiliar de câmera. Sim, Aí eu falei, sim. Luizinho, vamos desvirginar isso. E ele foi maravilhoso, foi muito bacana. E o que te deu mais prazer na vida, Alfredinho? Ser cineasta ou crítico? Cineasta. Crítico tem, não vou negar, não estou cuspindo no prato que como. Amo fazer crítica, amo escrever sobre cinema. E essa atividade me deu oportunidade, me dá ainda. Hoje voltou o site da Revista da Cultura.
de ver muitos filmes, rever muitos filmes, ver filmes que eu não conhecia antigos, ver filmes novos. Me deu a oportunidade de conhecer muita gente do qual eu sou fã, Vanessa Redgrave, Jane Fonda, diretores como Fritz Lang, né? Fritz Lang, Marco Vicario, quem mais? Yves Boisset. Então eu sou grato a essa profissão e gosto de procurar ser uma ponte entre filme, obra e público. Eu procuro, raramente eu fiz uma crítica, vamos dizer, que detona com alguém ou com um filme. Eu acho que não vale a pena fazer isso. E respeito. Então eu acho que o fato de eu ter sido diretor de cinema e crítico me deixou mais humilde como crítico. E mais crítico como diretor. Eu me considero abençoado nesse sentido, de ter conseguido fazer as duas coisas. Claro que eu queria fazer mais cinema. Né? Foi o filme de sexo explícito que acabou com a boca, Alfredinho? Não, o sexo explícito foi uma coisa que acabou prejudicando um pouco o cinema em geral, mas não foi. O que acabou com a boca foi o que acabou com o cinema nacional na época do Sarney como presidente e depois do Collor como presidente. Quer dizer, se esgotaram a reserva de mercado, não era mais cumprida, né? Então não tínhamos para onde exibir. Embrafilme também acabou, quer dizer, embora a boca não dependesse da Embrafilme. E começou a surgir as novas alternativas, videocassete na época, não tinha ainda internet, DVD, mas foram mudando os costumes. Por exemplo, nas grandes cidades, os centros urbanos, os centros ficaram mais inseguros, as pessoas começaram a ter mais preguiça ou medo de sair de casa e ir para o cinema. Uma série de coisas que atrapalharam e você não presenciou isso, não tinha nascido, mas tínhamos uma inflação galopante. Essa inflação que agora deu todo esse rebu era um aperitivo perto da inflação que a gente tinha de 60% ao mês, 40%. Então, para o cinema era ruim porque trabalhávamos com negativo e positivo importado. Sim, de fora, né? De fora, não tinha como, não existia cinema digital. Então, foi começando tudo a ficar caro, cada vez você ficava mais pobre nas filmagens. O último filme que eu fiz com 10 latas de negativo para aproveitar 8, quer dizer, uma miséria. As claquetes tinham que ser e acabou assim, não podia demorar. Foi tudo muito regulado, a gente viveu um clima de pobreza bem forte, né? E por que você assinou os filmes desse período sem pseudônimo, assinou com seu nome mesmo, Fredinho? Muitos colegas seus não seguiram isso. Eu não sei, eu na época não gostava dessa alternativa de pseudônimo, acho que exagerei um pouco. Hoje, revendo com mais outra perspectiva, porque na realidade, se eu fizesse com pseudônimo, todo mundo fatalmente ia acabar sabendo que por trás do pseudônimo estava... Sim. Como a gente sabia quem era Vitor Triunfo, Tony Mel, qual outros pseudônimos que tinha. O Bojica tinha de um crítico, J. Velaro, né? J. Velaro. Eu achei que ficaria ridículo. Falei, vou assumir, encarar e quem sabe um dia me descobrem como bom diretor mesmo tendo feito isso. E fiz, não me preocupei. Acabou custando um pouco mais caro do que eu pensava, assim, em termos de reações, de estigma. Você sofreu muito preconceito, Fredinho, disso? Sofri algum, sabe? Como um crítico de cinema vai fazer filme de sexo explícito, essas frases eu ouvi, né? Mas até hoje, quer dizer, a gente sente o preconceito contra o cinema da boca. No lançamento agora, bom, não sei se eu estou me antecipando. Não, sim, pode falar. Do Memórias da Boca, eu senti um certo preconceito contra o cinema da boca na mídia. Pessoas da mídia, não quero generalizar também, que não deram o devido destaque ao filme. Não estou dizendo que tinham que elogiar, não. Criticar, que é meter o pau no meu episódio, no do Mojica, no do Diomédio, tudo é um direito que o crítico tem.
mas não dar a devida divulgação em veículos da mídia, eu achei uma sacanagem, eu achei que é um ato de colonialismo cultural, sabe? Dão bruta espaço para Qualquer filme estrangeiro. Batman terceiro, vamos supor. E que não é nenhuma obra-prima também, né? Também não é. Um Puro filme de entretenimento. consumo, entretenimento. E o Memória da Boca, mal ou bem, era um revival de gente. É um documento histórico. Um documento histórico. Só o preâmbulo do Máximo Barro eu acho que é espetacular, como revisão do cinema da Boca. Então eu acho que alguns veículos, não digo todos, o Estadão deu atenção, a Folha deu atenção, o Merkel deu atenção, o Savarin deu atenção, mas teve outros que trataram com desdém. E o que a Boca significou na sua trajetória, na sua vida, Alfredinho? Acho que muita coisa, assim. Foi um período gostoso, bacana, onde tinha várias pessoas todas comungando em função do cinema, né? E muita gente chama a Boca de Boca do Lixo. Esse título te incomoda? Não? Nem um pouco. Não, que muitos contemporâneos seus não gostam desse termo. Não, porque a palavra lixo realmente remete a uma coisa nada agradável. Eu falo cinema da Boca, quer dizer, que é do bairro da Boca do Lixo. Por exemplo, Porno Chanchada me incomoda mais do que Boca do Lixo. Né? Você é um diretor, Alfredinho, diferente da maioria da Boca, com uma formação cultural, né? Você trabalhou em jornal, você leu mais e tal. Aquele ambiente da Boca, ele era machista, ele era homofóbico, como que era? Ou era tranquilo com você? Comigo foi tranquilo. Eu não fiquei sabendo se teve manifestações homofóbicas, não. Nunca. Ou de piar, ou de situações. Nunca tive um incidente nesse sentido. Uma situação, nenhuma. Olha, não tenho. Fui bem tratado pelas pessoas. Os poucos atritos que eu tive foi por razões assim de trabalho, como eu contei agora, com atores também, tive 1, 2, 3 atritos com atores em mais de 20 filmes, até que é pouco, né? Quer dizer, sim, lógico. pouquíssimo. Eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido, trabalhei com gente que confiava em mim, que pelo menos me estimava, eu me sentia estimado e eu estimava as pessoas também, né? Alfredinho, para fechar, só queria saber se assim, não está ativo na área cinematográfica, como você já teve, né, na época da Boca, em outros momentos, é algo que te incomoda? Ainda é algo que te machuca? Dói. Machuca pra burro, dói. Por um lado, eu acho que eu tenho que me conformar, que já estou também numa idade em que, fora da média dos que estão na coisa, mas por outro lado eu gostaria de participar mais de uma maneira ou de outra, quer dizer, ou como roteirista, ou como diretor, ou como membro de uma coisa ligada ao cinema, à mecânica do cinema governamental, sabe? Eu acho que uma dessa parte eu tenho muito a oferecer nesse sentido, ainda não estou mal da cabeça, não senti. Então, por exemplo, o que eu fiz recentemente, não muito recente, já há 3 anos, participar como consultor da minissérie Magnífica 70 lá. Foi um trabalho que me agradou profundamente, sabe? De poder dar um pouco da minha visão para uma turma bacana, um diretor bacana. Então, para um produto que no final ficou super bom, isso me deixou feliz, a beça, sabe? Eu gostaria de estar mais ligado realmente à feitura do cinema atualmente, né? Beleza, Alfredinho, era isso, viu? Obrigado, viu? E aí? Bom, quer falar alguma coisa? Pode não, falar. Não. Eu ia te perguntar uma coisa. Não, tranquilo. Beleza, Alfredinho, é isso aí. Agradeço você. Vou parar de pegar tanto no seu pé, te ligando aí, tipo... Não, pode porrinhando. isso, você é de casa. Mas me diz uma coisa,